Teve algumas divergências na seleção do Brasileirão no prêmio Bola de Prata e no prêmio organizado pela CBF. Pô, são 11 jogadores, até é normal você discordar de um, discordar de outro e mudar um cara ou outro. Mas teve uma posição que gerou uma revolta, principalmente nos flamenguistas. Pois é, os caras ficaram doídos que o prêmio de melhor técnico do campeonato não foi pro Felipe Luiz e foi pro técnico do Mirassol. Agora você vê, rapaz. Eu olho o Mirassol e falo, não dá pra copiar nada, porque não, é difícil copiar o Mirassol. Respeita os outros flamenguistas. E por que isso gerou tanta revolta? Por causa do mesmo motivo que gera tanta polêmica em tanto lugar. O tal do critério subjetivo. Quando é um número, 10 é o dobro de 5 e beleza, tá resolvido. Mas quando é critério subjetivo, mano, qualquer merda pode sair de qualquer tipo de cabeça. E aí nesse vídeo aqui, que a gente pode chamar de uma dose de lucidez, eu estou te convidando pra ver as merdas que saem da minha cabeça. Vambora. Pensa no critério objetivo. O prêmio Bola de Prata pro melhor técnico é o cara que fizer mais gol e tomar menos gol. Porque o trabalho de um técnico é fazer o time tomar o mínimo de gol possível e fazer o máximo de gol possível. Aí seria mole e indiscutível. Melhor ataque do campeonato, melhor defesa do campeonato, beleza, o prêmio vai pro Felipe Luiz. Ou como o Abel gosta de falar, Luiz Felipe. Mas a pica é quando começa um critério subjetivo na parada. E qual que é o critério subjetivo? Tipo assim, o Felipe Luiz ele foi campeão brasileiro. E aí um monte de gente tá revoltada que o prêmio de melhor técnico não foi pro campeão brasileiro. Mas se for olhar cada time, cada um deles, cada um tem o seu campeonato diferente pra ser jogado, sacou? Cada um iniciou o ano com um determinado objetivo e uma determinada expectativa pra bater. Então é como se cada um desses times tivesse um título diferente a disputar. Pra nós, torcedores, o título é quem levanta quem levanta o caneco. O campeão e ponto final. Mas no ponto de vista administrativo, clube, planejamento, qual que era o objetivo do Felipe Luiz? Brigar por título, lutar pelos títulos, disputar os títulos. Só pra dar um exemplo comparativo, a temporada que Palmeiras e Cruzeiro tiveram. Depois do Palmeiras ter conquistado 2 vices, dá uma sensação de que o time não cumpriu o objetivo dele, mas o objetivo era disputar por esses títulos e o Palmeiras disputou esses títulos. Ganhar é uma outra história. Mesmo se o Felipe Luiz não fosse campeão brasileiro, ele estaria disputando pelo título e beleza. Era esse o plano do Flamengo. Apesar do torcedor ter muita dificuldade de aceitar essa parada. O título do futebol máximo é diminuir esses 90% dos espectadores que não se inscrevem no canal. Então chega junto nessa aí, faz favor. No caso do Rafael Guanais, do Mirassol, o título do Mirassol era permanecer na primeira divisão. É o primeiro ano da história do time que ele disputa a Série A e o objetivo principal e claro é permanecer, é não cair. Então se o Mirassol terminasse empatado com o time da zona de rebaixamento, tendo sofrido um golzinho a menos, é título. Porque cada time do campeonato tem o seu título pessoal ali pra perseguir. E é onde que vem o tal do critério subjetivo, que gera muita polêmica, era qual técnico superou mais a expectativa que ele tinha naquele elenco, naquele planejamento daquele ano. E aí essa subjetividade revolta a gente pra cacete quando você não concorda. O Felipe Luiz superou as expectativas? Superou, porque além de disputar o título, ele ganhou o título e ainda assim ganhou liderando todas as estatísticas. Melhor ataque, melhor defesa, mais posse de bola, mais troca de passe, precisão no passe, maior goleada da história. Então além de disputar o título, ele foi campeão de forma absoluta e incontestável. E o Rafael Guanais, ele também superou muito as expectativas. E considerando que o título do Mirassol era permanecer na Série A, ele foi campeão de forma absoluta e incontestável também. E qual que superou mais a própria expectativa da equipe no ano do que o outro? É difícil de ver essa parada, não tem como mensurar muito isso. Pô, o último estreante de Série A, que era o caso do Mirassol, que tinha o posto de melhor estreante de Série A até hoje, era o Barueri, que terminou, sabe em qual posição? Terminou em 11º colocado, com 49 pontos. Isso foi em 2009. E olha só que curioso, em 2009 o campeão daquele ano foi o Flamengo, sabe com quantos pontos? Com 67 pontos. Exatamente a pontuação que o Mirassol terminou agora em 2025, sendo estreante em Série A. Então o time acabou de chegar na elite do futebol brasileiro e fez uma pontuação que, cara, se fosse em 2009, tava sendo campeão. Isso é muito absurdo. O Mirassol, que vem subindo de divisão ano após ano, chega na Série A pela primeira vez e jogando em casa, ele não perdeu pra nenhum time do G6. Nenhum time. E sabe o que é mais impressionante ainda do que isso? Ele também não perdeu pro resto da tabela. O Mirassol não perdeu pra ninguém jogando em casa no ano de estreia na Série A. Era tão inimaginável pra campanha do Mirassol se classificar pra Libertadores que agora o clube tá correndo pra ter um time de futebol feminino ligado à agremiação. Então, tipo assim, começa o ano, ó, gente, pelo amor de Deus, não vamos ser rebaixados. Termina o ano, gente, pelo amor de Deus, tem que criar um time de futebol feminino porque nós estamos na Libertadores. Cara, isso é uma parada muito gigante. E o campeonato que ilustra melhor qual foi o trabalho da comissão técnica, da preparação física, da fisiologia, fisioterapia, é o campeonato de pontos corridos. Eu lembro em 2019, quando o Jorge Jesus veio pro Flamengo, que ele ficou boladão, que todo mundo era obcecado por ganhar a Libertadores, os próprios torcedores colocavam o Brasileirão meio
meio que em segundo plano, preferiam ganhar a Libertadores do que o Brasileirão. E ele achou isso muito diferente, isso impactou muito, porque culturalmente ele sabe que o que ilustra muito melhor o trabalho de um técnico é o campeonato de pontos corridos. Tipo, numa Copa, uma falha que acontece, um cara inventa uma merda sem tamanho e faz um gol contra aleatório. Na Copa, o time é eliminado por causa dessa parada. Um erro individual de um cara que tá dentro de campo. Já num campeonato de pontos corridos, esse tipo de coisa vai diluindo se o trabalho do técnico for um trabalho bem feito, consistente, planejado. Então por isso que o técnico, pro currículo do treinador, é melhor ele ter lá, ó, eu tenho um título de liga, campeonato de ponto corrido, do que, pô, eu tenho esses títulos aqui de Copa. E o que o Rafael Guanais fez no Mirassol é bizarro sim, cara. Isso traduz demais o que é o trabalho dele, a filosofia de trabalho dele. Não consegui falar essa palavra, mas sei que você entendeu. Pô, falando desse jeito, parece que o Felipe Luiz nem superou a expectativa. Então, superou, como eu falei. Ser campeão brasileiro absoluto, incontestável, na frente, em todas as estatísticas, com a maior goleada da história dos pontos corridos, chega a ser engraçado falando assim. E aí tem uma outra parada que eu acho que pesa a favor do Felipe Luiz, mas é uma coisa que não pesa na hora de entregar a premiação. Isso eu acho que é mais uma polêmica. Tipo assim, o Mirassol não enfrentou o principal adversário de todas as comissões técnicas, de todo o planejamento de todos os clubes, que é o tal do calendário do futebol brasileiro. O Mirassol jogou só Brasileirão. Então você começa a abarrotar muito a rotina daquele clube com jogo aqui, jogo ali, campeonato aqui, quarta, domingo. Muda completamente o planejamento de todo o elenco, muda completamente os jogadores que podem ir a campo e que nem pode, o tamanho do elenco, a fisiologia vai dar feedback diferente pro treinador, que esse cara aqui só pode jogar 20 minutos, esse só pode jogar 30. E aí esse contexto torna muito mais difícil, e com isso os deveres que o Felipe Luiz tinha com o Flamengo eram muito mais complexos do que os deveres que o Guanais tinha no Mirassol, simplesmente por eliminar o pior vilão de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, o calendário. Eu não tô falando que o Felipe Luiz não merece esse prêmio, que o Rafael Guanais merece e o Felipe não. O que eu tô falando é que a revolta que parte da torcida do Flamengo teve, ela não cabe na parada. Eu entendo, você preferiu o Felipe Luiz que ele recebesse o prêmio, e você compreende que o prêmio tenha sido pra outro. Rafael Guanais, porra, pode crer, esse maluco esculachou mesmo. E tu não tá com aquele discurso de, pô, tiraram o Felipe Luiz pra merda. Ah, o Felipe Luiz deve ter sido lateral esse ano. Isso aí eu já acho que é um exagero sem tamanho. Inclusive, o próprio Felipe Luiz tem a opinião dele sobre o Rafael Guanais. Eu acredito que, assim, que quem estuda não tem passaporte. Se você estuda futebol, se você ama futebol, se você vive isso, você aprende, você é capaz de aplicar todo esse conhecimento no lugar que você esteja. E esse ano vimos, na minha opinião, o melhor, o Guanais. O trabalho que ele fez é autoral, é muito difícil. Eu olho o Mirassol e falo, não dá pra copiar nada, porque é difícil copiar o Mirassol. Copio de muitos treinadores, mas é um trabalho tão autoral que é difícil. O Mirassol joga muito bem. Então, tentando enxergar esse lado subjetivo de qual dos técnicos que superou mais longe a expectativa que tinha do planejamento do início do ano, eu entendo muito o prêmio ter ido pro Rafael Guanais. E mais uma outra parada, eu acho isso maneiro pra imagem do prêmio, cara. Sabe por quê? Sabe o que eu penso? É tipo assim, tipo Hero of the Match da Libertadores. Pô, você ganhou o prêmio de herói da partida. Cara, a gente sabe que esse prêmio numa partida da Libertadores vai pro cara que meteu o gol. Se mais de um meteu o gol, vai pro cara que meteu o gol da vitória. Se por acaso o jogo terminou 0-0, vai pra algum dos dois goleiros. Com o tempo que isso começa a ficar manjado, a gente olha escrito ali embaixo na tela assim, Hero of the Match. A gente pensa, pô, já vai aquela palhaçada. Quer ver? Foi o cara que fez o gol. Quer ver? Foi o goleiro que defendeu. Aí fica uma parada chatona, mas quando um prêmio considera o desempenho do técnico, por mais que ele não seja o cara, o campeão, cara, te juro que eu acho isso maneiro pra imagem do prêmio. Eu acho maneiro. Porque não dá aquele clima de Hero of the Match, tá ligado? O trabalho do Guanais foi notado pelo Brasil inteiro. O trabalho do Guanais fez o Mirassol ter 3 representantes no Bola de Prata. O trabalho do Guanais tem ideias autorais e originais em plena era de futebol moderno. E é agora que eu vou ter certeza se você ficou realmente aqui até o final do vídeo. Dito isso tudo, essa porra toda, essa análise toda, este prêmio Bola de Prata está de sacanagem, porra. É óbvio que o melhor técnico do Brasileirão é o Felipe Luiz, porra. O cara exorcizou o fantasma do Jorge Jesus, o flamenguista, só foi esquecer o ex agora, depois que encontrou um novo amor chamado Felipe Luiz, porra. Como que o cara que fica na frente em tudo e ganha o título não ganha o prêmio, meu Deus? Porra, tá de sacanagem. Eu vou embora puto agora.